pessoal, tudo bem? Na aula anterior, a gente estudou o que são as funções vetoriais, viu algumas interpretações dessas funções, viu o gráfico dessas funções, e a gente viu a maneira como a gente consegue compreender a orientação que essa função tem à medida que o tempo varia, tá? Então, as funções vetoriais nada mais são do que funções que associam valores de R, valores reais, a vetores. E à medida que esse valor real varia, esse vetor também muda e a ponta desse vetor descreve uma trajetória, seja no plano ou no espaço. O que a gente vai fazer agora é estudar o que seria a derivada integral desse tipo de função. Tá? E a gente vai ver que especialmente a noção de derivada, ela tem um sentido muito análogo ao que a gente já tinha estudado para funções reais, só que de maneira generalizada. Então, lá nas funções reais, a gente consegue, a partir da derivada, calcular a reta que tangencia o gráfico num ponto. Aqui a gente vai também conseguir calcular uma reta que tangencia agora a curva parametrizada, tá bom? Então essa que vai ser a ideia. Então vamos começar com o conceito de derivada. Só concluir aqui uma coisa. Tá ok. Então, o conceito de derivada. Bem, a derivada de uma função vetorial r de t é denotada por r' de t. E é definida dessa forma aqui. Então, eu vou fazer o limite de h tendendo a zero, de rt mais h menos rt dividido por h. Essa definição é muito similar àquela para funções reais, tá? E não tinha por que não ser. Eu tenho que variar, verificar o que acontece com a minha função, o que acontece com o meu vetor, à medida que eu faço uma pequena variação nos valores do seu domínio. Se a gente considerar que minha função r de t é do tipo, vamos escrever assim, f de t, g de t, e vamos pôr um w de t, porque eu não quero pôr h para não confundir com esse h que está aqui dentro, tá? Ah, tá aqui, né? Vamos colocar w aqui para não ficar igual, tá? Vamos supor que essa rede t é desse jeito. Então, como é que fica a nossa derivada? Fica limite de h tendendo a zero de, no lugar da r de t eu vou colocar f de t, f de t mais h, g de t mais h, meu Deus, de novo, g de t mais h e w de t mais h. Menos, agora o vetor só com as funções em t, f de t, g de t e w de t. E dividido por h. Né? A gente pode olhar, fazer essa conta aqui em cima, né, e olhar esses limites de forma separada. Então, esse limite que eu acabei de escrever aqui, posso escrever ele assim, ó. Na primeira componente, escrever limite de f de t mais h menos f de t dividido por h, para h tendendo a zero. Depois, posso escrever o meu limite de h tendendo a zero de g de t mais h menos g de t dividido por h. E por fim, limite de h tendendo a zero de w de t mais h menos w de t dividido por h. Desculpa que não... exatamente isso, tá? E aí, se a gente olhar esses limites de forma separada, cada um deles representa uma derivada. Isso aqui é a derivada da f, a derivada da g, a derivada da w. Então, isso seria igual a f' de t, g' de t e w' de t. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que calcular a derivada de uma função vetorial nada mais é do que calcular a derivada das suas componentes. Não tem segredo nenhum, tá bom? Então, é bem tranquilo fazer o cálculo da derivada, assim como era tranquilo fazer o cálculo do limite. Qual é a interpretação geométrica dessa derivada? Né? Então, esse cara aqui é o r de t, então eu quero calcular a derivada num instante t qualquer. Então, o meu interesse é calcular a derivada nesse ponto t.
Meu R de t é esse vetor que sai da origem e chega aqui nesse ponto P. O R de t mais h é esse aqui. Quando eu faço R de t mais h menos R de t, eu tenho esse vetor PQ que está aqui. Tá certo? E aí, à medida que esse h vai diminuindo, esse vetor PQ e dividindo pelo h, ele só muda a magnitude desse vetor. Esse vetor PQ, ele vai se aproximando do vetor que tangencia a curva em R de t, tá bom? Em R de t, exatamente. Então, geometricamente, isso é muito interessante. O vetor resultante da derivada, num instante de t específico, ele é um vetor que tangencia a curva ou o gráfico da função naquele instante de tempo que a gente está calculando. Então, esse vetor é um vetor muito importante para várias aplicações e é muito importante a gente entender essa interpretação. Tá? A partir dele, a gente consegue calcular, por exemplo, a reta no espaço que tangencia essa curva. Então, é uma coisa que a gente não estava acostumado a fazer, que é calcular retas que tangenciam curvas que estão no espaço. Por exemplo, a hélice que a gente viu na outra aula, a gente consegue calcular uma reta que tangencia a curva da hélice em qualquer instante de tempo t, a partir do cálculo da derivada da função que gera a hélice, que a gente viu no caso anterior. Tá bom? Então, essa interpretação geométrica é muito importante. O vetor R' de t, que aparece ali no desenho, né, que foi retirado do livro do Stuart, ele é o chamado vetor tangente. Então, sempre que eu falar de calcule o vetor tangente, é calcular a derivada da função vetorial. E ele é um vetor tangente à curva definida pela rede no ponto P. O versor tangente é simplesmente calcular o versor do nosso R' de t. Então, o versor tangente ele é dado pelo o próprio vetor da R' dividido pelo módulo do R. Tá? Eu estou achando que isso aqui está... Só um instantinho. Aqui é um R', tá? Desculpa. Então, aqui ó, tem uma linha aqui. Ó. É o R' dividido pelo módulo do próprio R'. Eu simplesmente estou calculando o versor do vetor que está tangenciando. Tá? Isso é bem tranquilo. O que é o versor? O versor de um vetor, né, no caso, o versor do R' de t, ele é um vetor que tem o mesmo sentido, a mesma direção do R', mas tem módulo igual a 1. Então, muitas vezes eu estou interessado só no sentido e direção do vetor. Eu não estou interessado para que ponto, eu vou tentar entender para onde a partícula está indo no espaço a partir do vetor, desse versor tangente. Mas eu não estou interessado com que magnitude. Então, a gente usa muitas vezes esse versor para indicar isso, tá bom? Então, é assim que a gente calcula. Se falar versor tangente, é o cálculo do versor do vetor tangente. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender um pouco, ou trabalhar um pouco esse conceito que a gente viu agora. Então, o caso A, o exemplo a gente tem que calcular a derivada desse cara aqui. Então, calcular a derivada dessa função é simplesmente calcular as derivadas em separado. Tá? É bom que a gente até treine algumas regras de derivação que a gente vê, mas são derivadas simples. Então, por exemplo, a derivada da primeira componente, que seria essa daqui, é 3t² vezes i. Lembrando que esse i que aparece aqui é um vetor, tá? Um vetor da base canônica. Mas essa segunda derivada, eu vou ter que fazer uma regrinha do produto para fazer ela, né? Então, fica a derivada do primeiro, que é 1 vezes o segundo, e elevado a menos t, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, vai ficar t vezes e elevado a menos t vezes menos 1. Tá bom? Posso até o editar em evidência aqui. E por isso vezes j, que é o outro vetor da base canônica, e por fim a derivada da função que está multiplicando k, que é que eu tenho que aplicar uma regrinha da cadeia. Então fica derivada do seno é cosseno, então fica cosseno de 2t, vezes a derivada de 2t, que é 2. Isso vezes o k. Então só acertando um pouquinho aqui, deixando um pouquinho mais bonito, fica 3t², aqui não muda nada, mais, eu vou pôr o e de menos t em evidência, 1 menos t, tá? J, mais 2 vezes o cosseno de 2t, k. Beleza? Então, essa seria a primeira ideia. B.
enquanto o versor tangente no ponto t igual a zero. Então, eu quero saber qual é o versor no ponto t igual a zero. Bem, o vetor tangente no ponto t igual a zero seria o r' de t, r' de zero. Então, é simplesmente eu substituir o zero aqui. Então, fica 0i, né? Então, aqui esse vetor eu posso escrever assim, né? Eu gosto mais de escrever desse jeito, t3 quadrado, e elevado a menos t, 1 menos t, e o outro é 2 cosseno de 2t. Então, substituindo por zero, o primeiro dá zero, né? Quando eu substituo esse cara aqui por zero, dá zero, o t por zero. Quando eu substituo o t por zero nessa expressão, e elevado a menos zero é 1, né? E 1 menos zero é 1, então aqui dá 1. E o outro termo vai dar duas vezes o cosseno de zero, e o cosseno de zero é 1, então dá 2. Então, esse cara aqui é o vetor tangente, não o versor. Se a gente calcular o módulo dele, então, como que calcula o módulo? Isso serve para a gente recordar um pouquinho de geometria analítica, né? Como é que calcula o módulo dele? É o primeiro cara ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado. Então, isso vai dar raiz de 5. Tá? Não é 1, obviamente. O versor ele é um cara que tem módulo 1. Como é que a gente faz para calcular ele? Então, o versor, que a gente chamou lá de... deixa eu lembrar aqui a notação. T de t, né? O versor tangente. Ele é o próprio r, no caso r' de zero, dividido pelo módulo do r' de zero. Então, isso é igual a 0, 1, 2, dividido por raiz de 5. Veja que dividir um vetor por um número, na verdade, é igual, só para não ficar confuso, porque muitas vezes a gente entende bem a multiplicação, né? A multiplicar esse vetor por 0, 1, 2. E aí, quando eu faço isso, o vetor que me resulta é 0, 1 sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5. Então, esse cara aqui é o versor tangente, tá bom? Se vocês quiserem conferir, calcula o módulo desse vetor, que o módulo dele com certeza dá 1. E a direção e o sentido desse vetor que está aqui destacado é exatamente igual a desse cara que está aqui. Tá joia? Então, beleza. Vamos fazer aqui mais um exemplo. Para essa curva que está aí, determinar o R' e desenhar o vetor posição R1 e o vetor tangente R'1. Então, esse é um caso um pouco mais gráfico, né? Primeira coisa, vamos calcular quem é o R'. Então, R', opa, vou mudar aqui. R' de t é igual a derivada da raiz de t é meio sobre 2 raiz de t vezes i, mais a derivada desse termo que está aqui é menos 1. Né? Deixa eu até apagar que não precisa desse parênteses que está aqui. A derivada desse termo que está aqui é menos 1. Então, vou até apagar aqui. Menos j. Tá? Então, na verdade, o vetor resultante foi 1 sobre 2 raiz de t e menos 1. Esse foi o nosso vetor, a derivada do vetor r de t, tá bom? Isso para um instante t qualquer. Agora, ele quer que a gente desenhe o vetor posição R1 e o vetor tangente R1. Então, eu tenho que desenhar quais vetores? Eu tenho que desenhar o vetor R1, né? O vetor R no instante t igual a 1, que seria raiz de 1 é 1, então seria o i e mais j. Então, esse é o vetor 1, 1. E o R'1 é igual a meio menos 1. Tá? Então, como é que a gente faz para fazer o desenho desse cara? Né? Vamos fazer aqui um esboço para a gente entender o que está acontecendo. O primeiro cara é muito fácil, né? Componentes 1 em 1. Então, eu vou desenhar aqui componente 1, componente 1. Então, o meu vetor R de 1, ele está aqui. E o outro vetor que a gente tem que desenhar é o R' de 1. Quais são as coordenadas dele? A coordenada x é meio, então vamos pegar aqui pensando que aqui a coordenada é 1 e 1, né? A coordenada x é meio e a coordenada y é menos 1, então ele está aqui. Vou desenhar ele até de outra cor, está aqui, ó.
Tá, mas o que que esses dois vetores... Qual é a relação desses dois vetores? Veja bem, nesse caso específico desse exercício, eu tenho aqui, eu posso escrever que as equações paramétricas são x igual a raiz de t e y igual a 2 menos t, desse jeito. Eu posso passar esse raiz de t e escrever, portanto, que meu t é igual a x quadrado. E substituindo esse t aqui embaixo, eu fico com y igual a 2 menos x quadrado. Né? Isso é uma parábola. E se vocês verem, no ponto 1, ela passa justamente aqui. Né? Pegando só do lado positivo, né, do x, que é o que a gente interessa, o gráfico dessa função seria algo assim. Ó. Tá? Desculpa, vamos fazer isso, tentar fazer isso melhor. Chegar mais perto. Ali tem um desenho, na verdade. Tá? Sofre, 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 tem um desenho. Mas tudo bem, já que começou a sofrer, vai até o final. Então vai mais ou menos assim. Tá bom? Então, essa curva, à medida que o t varia, esse vetor vermelho, a ponta dele vai andando em cima dessa curva. E quando o meu t é igual a 1, a ponta dele está nesse ponto. Esse vetor verdinho, que é o r', se a gente deslocar ele de onde ele está e colocar o início dele exatamente no ponto, ele vai ficar aqui. Ó. Vamos supor que é exatamente o mesmo vetor com o mesmo sentido, mesma direção e mesmo módulo. Tá? Então, ele vai ficar aqui. Ó. Tá? Então, esse vetor está tangenciando essa curva. Se eu variar o t, esse vetor continua tangenciando. Esse cara que está aqui, ele é o meu r' em zero. Né? E esse vermelho que está aqui é o meu r de zero. Tá claro? Então, aqui é o x e aqui é o y. Tá, então, aqui tem o gráfico disso. Né? Um gráfico melhor também tirado do Stewart, que vai facilitar um pouco a nossa vida. Então, a ideia aqui desse gráfico é justamente mostrar isso, que o vetor tangente, quando a gente calcula ele aparentemente está aqui, mas se eu deslocar ele para o ponto, então ele de fato fica tangenciando a curva que a gente tem para calcular, tá bom? Outro exemplo que aparece aqui determine as equações paramétricas para a reta tangente à hélice com equações paramétricas dadas dessa maneira. Tá? Então, esse exemplo, acho que aqui eu devia ter deixado até um pouco mais de espaço, fazer isso no ponto. Como é que a gente faz isso? Primeiro, se eu quero a equação paramétrica para a reta que tangencia. A gente não calculou reta ainda, a gente calculou o vetor tangente. Mas se a gente tem o vetor que tangencia e tem o ponto onde tangencia, com um vetor com ponto, eu consigo a equação da reta. Né? Então, o que a gente precisa é o vetor que tangencia. Pode ser o versor ou o próprio vetor. Então, para calcular esse vetor que tangencia, como é que a gente faz? Vou chamar ele de novo de r' de t. Ele vai ser a derivada dessas componentes, dessas equações parametrizadas. Então, a derivada do x, aqui vai dar 2 vezes, menos 2 vezes o seno de t. A derivada do seno é o cosseno. E a derivada do t vai dar 1. Né? E, portanto, disso daqui, quando eu quero calcular o r' nesse ponto, né, se as equações paramétricas são essa, o meu ponto t, que gera esse ponto em cima da curva, com o meu z igual a t, é justamente o t igual a π sobre 2. Então, eu quero avaliar qual é o meu r' em π sobre 2. Né? Então, como é que fica isso? Fica menos 2 seno de π sobre 2, cosseno de π sobre 2 e 1. Quando eu faço essa conta, quando eu faço esses cálculos, o seno de π sobre 2 é zero. Desculpa, o seno de π sobre 2 é 1. Então, isso dá menos 2. O cosseno de π sobre 2 é zero. E o 1 é próprio 1, claro. Então, esse cara que eu acabei de calcular aqui, ele é um vetor que tangencia. E não é a reta, é o vetor que tangencia. Mas eu sei o ponto onde ele tangencia e sei qual o vetor. Como é que eu faço para encontrar as equações paramétricas da reta? Né? As equações paramétricas da reta são a coordenada x dessas equações é ponto por onde a coordenada x do ponto por onde a reta passa, de um ponto a menos 2,
mais a coordenada x do vetor tangente, então menos 2t. Esse t é o nosso parâmetro, tá? Y é igual a coordenada y do ponto. Perdão, gente. Vou voltar aqui. A coordenada x do ponto, como meu ponto de interesse é esse ponto que está aqui, a coordenada x do ponto é 0. Então fica só assim, tá? Agora a coordenada y do ponto é 1 mais a coordenada y do vetor vezes t, que seria 0t. Então fica só, né, pode escrever assim. E a coordenada z vai ser, vou fazer aqui um pouquinho, vai ser π sobre 2 mais t. Então, isso daqui vai ficar x igual a menos 2t, y igual a 1 e z igual a π sobre 2 mais t. Então, essas são as equações paramétricas da reta que tangencia o nosso gráfico. Tá joia? Bem, vamos pegar aqui, esse teorema, ele é interessante, fiz esse recorte também do livro, porque eram muitas fórmulas, fica mais fácil. Existem, na verdade, esses teoremas são várias propriedades na hora que a gente vai fazer a derivada de funções vetoriais. Tá? Essas propriedades elas podem ser demonstradas, não é nada difícil demonstrar elas, então fica aí a cargo do leitor fazer de que está ouvindo fazer essas demonstrações. Mas nesse caso, para o nosso curso, é interessante a gente entender como faz uso dessas propriedades. Então, a derivada da soma de duas funções vetoriais é a derivada de cada uma das funções vetoriais separada. A derivada de uma constante, né? Nesse caso, o nosso c é uma constante e o nosso f é uma função real. Então, a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Aqui começa a ter coisas interessantes. Aqui eu tenho um vetor que multiplica uma função real. Então, uma função vetorial multiplicada por uma função real. Para eu aplicar a derivada nesse produto, a gente aplica a própria regra do produto. A derivada da f vezes u de t mais f de t vezes a derivada da u. No caso do produto escalar, é a mesma coisa, aplica a regra do produto de novo. E no produto vetorial também é a mesma regra do produto, tá bom? É interessante é que esse cara aqui, ele é um número, tá? Número. Então, quando eu vou fazer, quando eu digo um número, não significa um número que é uma constante. Estou querendo dizer que ele não é um vetor, tá ok? Vamos até escrever isso que fica melhor. Não é vetor. Vamos escrever assim, é um cara de R. Tá? Porque um cara de R também ele é um vetor, só que de uma componente só. Então, vamos escrever. Ele vai me gerar uma função que vai me dar uma expressão em relação a t que vai, se eu substituir t, vai ser um número real. Tá bom? Então, só isso que é tentar. Nesses casos aqui, né, como eu tenho o de t envolvido, o resultado vai ser ainda um vetor. Assim como é o último, que seria uma espécie de, que é, na verdade, a regra da cadeia por causa de funções vetoriais. Então, eu tenho uma função vetorial e cada t que está ali dentro depende de uma f. Então, eu tenho que aplicar aqui a regrinha da cadeia para calcular essa derivada. Tá ok? Vamos fazer um exercício, que esse exercício ele é bastante conceitual, ele tem uma sacadinha e a gente acaba fazendo uso dessas propriedades. A ideia é mostrar que se o módulo do R de t é constante, significa que para todo t esse módulo é igual a c, então o R' de t é ortogonal ao R de t. Então, o que a gente quer mostrar é que o R' de t escalar R de t, ele é igual a zero. É isso que a gente quer mostrar, tá bom? Então, se a gente notar, né, lembrar, a gente pode escrever o nosso módulo do R de t, isso lembrando de geometria analítica, né, o módulo de um vetor ao quadrado, ele nada mais é do que o produto escalar desse vetor com ele mesmo. Tá? Sempre pensando que o R de t é um vetor, tá? É um vetor que muda a cada instante de tempo, mas ele é um vetor. Tá? Isso daqui seria o nosso c ao quadrado. Tá bom? Então, fazer a derivada do c ao quadrado é a mesma coisa que fazer a derivada desse produto. Só que o c ao quadrado é uma constante. Então, significa que
a derivada desse produto, eu vou escrever assim, ó, R de t escalar R de t linha, é a derivada do C ao quadrado linha, né? Isso é zero, tá ok? Então, eu posso dizer que zero é igual a essa derivada que está aqui. E aí, pela propriedade que a gente viu lá, como que eu calculo essa derivada? Isso é a derivada... Desculpa, aqui eu coloquei um linha a mais, não tem esse linha aqui, ó. Tá? Escrevi errado. Então, como é que a gente calcula essa derivada? Derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Isso tem que ser igual a zero. Aqui é um vetor, né? Essa multiplicação produto escalar, a ordem não importa, a gente já viu isso em geometria analítica. Então, eu posso escrever, né, daqui que 2r' de t vezes r de t é igual a zero. O que implica que o meu r' de t escalar r de t é igual a zero também. Né? E isso daqui, como a gente viu, é o que sustenta a ideia de que esses dois caras são ortogonais para qualquer instante de tempo. Tá vendo que eu não né? Então eu posso dizer que o r' de t ele é ortogonal ao meu r de t. Tá? Um vetor que tem sempre o mesmo módulo, ele está andando, né, no espaço em cima de uma esfera, né, é uma curva que está sempre em cima de uma esfera, e no plano está sempre em cima de uma circunferência. Tá bom? Ele não altera seu módulo, né, o vetor. Bem, então esse exemplo foi para ilustrar uma aplicação de uma dessas propriedades, mas enfim a gente pode fazer várias. Por fim, a gente tem ainda o conceito de integrais dessas funções. Tá? E a ideia com integrais também é muito simples. A integral de uma função vetorial é a integral das suas componentes. Tá? A interpretação dela não tem uma interpretação geométrica tão escancarada como a gente tem da derivada, né? Mas o uso dessas integrais também vão ser bastante aplicados ao longo do curso. Então, vamos nos atentar. Então, é só derivar componente a componente. Então, tem um exemplo aqui que a gente tem que derivar essa função, tá? R de t desse jeito. Então, eu vou primeiro calcular a integral indefinida e depois a gente faz essa definida que está aqui, tá bom? Então, se eu quero calcular a integral de R de t, eu tenho dt, né? dt, o que eu quero, na verdade, é calcular a integral separada das suas componentes. Então, a integral de 2 cosseno de t dt, integral, tá vendo que eu já estou escrevendo como componente, né? De seno de t dt, e a integral de 2t dt. Tá bom? Só lembrando, né? Do jeito que está escrito aqui, isso é equivalente a escrever a função desse jeito. Ó. Tá? Então, são formas equivalentes de escrever a mesma coisa. Bem, agora eu tenho que calcular essas integrais. Como é que ficam essas integrais? Né? A integral, esse 2 eu posso tirar da integral. A integral do cosseno é o seno de t mais uma constante c. A integral do seno vai ser menos cosseno de t mais uma constante c. E a integral de 2t, eu vou colocar o 2 aqui fora, vai ser t ao quadrado sobre 2. É isso? Ah, faltou a constante c também. Mais uma constante c. E aqui, obviamente, posso cortar esse 2 com esse 2, fica só t ao quadrado. Tá joia? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou usar esse cálculo para calcular a integral indefinida. Então, a integral de 0 a π sobre 2 do r de t é, na verdade, esse primeiro cara, 2 seno de t. Eu nem vou pôr a constante, porque ela aqui vai se cancelar, né? Então nem vou colocar, variando de 0 a π sobre 2. Vai ser a segunda componente, menos cosseno de t, variando de 0 a π sobre 2. E vai ser a terceira componente, t quadrado, variando de 0 a π sobre 2. Então, quando eu fizer essa continha, como é que vai ficar? Primeiro cara aqui, né? Duas vezes o seno de π sobre 2. O seno de π sobre 2, ele é 1. E o seno de 0 é 0. Então, só fica 1 aqui. 2 vezes 1. Ponto final.
O cosseno de π sobre 2, ele é 0, e o cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui fica menos 1. E aqui fica só π sobre 2 ao quadrado. Ou seja, resultado, né? 2 menos 1 e π ao quadrado sobre 4. Esse seria o resultado da nossa integral definida do jeito que está aqui. Tá bom, gente? Então, é isso.